Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Magno, sou monitor da disciplina de Mecânica dos Fluidos e hoje eu vou estar resolvendo aqui o exercício 7.52 do livro do Fox. Lembrando que eu estou utilizando a oitava edição. E vamos lá, então vou ler o enunciado agora. E ele diz assim: a potência P necessária para acionar uma hélice depende das seguintes variáveis: velocidade da corrente livre, V, o diâmetro da hélice, d, a velocidade angular, ômega, a viscosidade do fluido, μ, a massa específica do fluido, ρ, e a velocidade do som no fluido, c. Quantos grupos adimensionais são necessários para caracterizar essa situação? Obtenha esses grupos adimensionais. Bom, então esse capítulo, o capítulo 7, ele é o capítulo que fala sobre determinação de grupos adimensionais, né? De análise adimensional. Então, lá no capítulo 7 do livro do Fox, ele explicita para a gente alguns passos de como está determinando esses grupos pi. E eu fiz aqui um resuminho aqui e colei aqui do lado. E basicamente a gente vai seguindo esses passos para estar determinando esses grupos. Então, basicamente o que ele fala para a gente é que a potência é uma função da velocidade, do diâmetro, da velocidade angular, da viscosidade, da densidade e da velocidade do som, né? Lembrando que essa velocidade V aqui, ela é a velocidade do fluido, tá? Enquanto que a velocidade angular é a velocidade da hélice. Então vamos lá. O primeiro passo, né, para estar determinando esses grupos π, ele diz que basicamente ele está as variáveis do problema. Então, se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada dos passo a passo, dá uma olhada lá no capítulo 7 do livro do Fox, tá bom? Então, basicamente, as variáveis do nosso problema é a potência, a velocidade do fluido, o diâmetro, a velocidade angular, a viscosidade, a densidade e a velocidade do som. Exatamente, basicamente uma repetição do que a gente viu ali em cima, mas lembrando que esses passos eles são importantes principalmente para a organização do nosso problema. Então, seguindo eles, a gente não vai errar. Então, o segundo passo é basicamente escolher as dimensões básicas do nosso problema. Então, lembrando que em exercícios de mecânica dos fluidos, a gente vai estar utilizando geralmente a massa, que eu estou representando por M, o comprimento, que eu estou representando por L, e o tempo, que eu estou representando por T. Tá? Então, massa, comprimento e tempo, como dimensões básicas do nosso problema. Então, o terceiro passo para a gente estar resolvendo o nosso problema vai ser expressar as dimensões das variáveis nas dimensões básicas. Então, as dimensões do nosso problema é massa, comprimento e tempo. Então, a gente vai ter que expressar cada uma das nossas variáveis nessas dimensões. Então, vamos lá. A primeira seria a potência. Então, vamos lá. Vamos lembrar que potência ela nada mais é do que Joule, né, por segundo no sistema internacional. Então, se a gente pode dizer que Joule por segundo, né, ou seja, a variação do trabalho com o tempo. Isso basicamente é a potência. Vamos lembrar então que Joule, que é a unidade de trabalho, nada mais é do que Newton vezes metro. A gente pode lembrar isso daquela fórmula: trabalho é força vezes deslocamento. Força tem unidade de Newton, né? Deslocamento seria massa, m, certo? Então seria. Eu, por enquanto estou utilizando aqui unidade do SI e no final a gente coloca como na forma de dimensão básica, tá? Só para a gente ir compreendendo melhor primeiro. Então seria Newton vezes metro vezes segundo, tá? Então Newton, lembrando da fórmula lá da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, então Newton fica sendo quilograma, que é a unidade de massa, vezes a unidade da aceleração. Então a aceleração ela nada mais é que metro por segundo ao quadrado, certo? Seria metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se nós temos segundo ao quadrado, já temos segundo aqui embaixo, fica sendo segundo ao cubo, tá? E como nós temos um outro metro aqui, fica metro quadrado, tá? Então, se a gente for botar isso aqui na forma de unidade básica, basicamente a potência fica sendo massa vezes comprimento ao quadrado
tempo ao cubo, certo? Então, essa aqui foi nossa primeira unidade, nossa primeira variável, perdão. A segunda variável, então, é a velocidade. Lembrando que na SI a velocidade ela é o quê? A velocidade ela é metro por segundo, ou seja, basicamente a velocidade comprimento por tempo, tá? Então, o diâmetro. O diâmetro a gente já sabe logo que ele é comprimento, certo? Não tem muito o que se discutir no caso do diâmetro. Então, agora uma atenção para a velocidade angular, tá? A gente tem que lembrar que a velocidade angular, né, se ela é medida em radiano por segundo. E radiano por segundo nada mais é do que um comprimento por tempo, tá? Porque radiano ela é uma medida direta de comprimento, é uma forma de se expressar o comprimento de um arco em função do raio dele. Então, radiano é a unidade de comprimento. Então, a gente pode dizer, nossa velocidade angular, ela é comprimento por tempo, tá? A viscosidade, se a gente for lembrar, para poder estar definindo, né, a unidade dela, a gente lembrar pela fórmula, a viscosidade ela vem da fórmula da tensão de desalinhamento, T, viscosidade. E aqui a variação da velocidade com um comprimento, certo? A gente lembra que a tensão tem unidade em Pascal, né? Se isso aqui tem unidade de 1/segundo, tá? Porque seria a velocidade variando com comprimento, ou seja, seria metro por segundo dividido por metro, ou seja, seria 1/segundo. Então a gente pode perceber que a viscosidade, né, ela fica sendo nada mais do que Pascal vezes segundo. E Pascal ela é Newton por metro quadrado, tá? Não é se vezes segundo. Só que Newton, né, se a gente for lembrar, fica sendo o quê? A fórmula da força, como a gente definiu aqui. Então, Newton fica sendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Metro por segundo ao quadrado. Aí vai estar multiplicando aqui por segundo mais uma vez e dividindo por metro quadrado. Então, a gente corta metro quadrado por metro. Isso aqui vai ser quilograma metro vezes segundo. Isso aqui é a unidade do SI, no caso. Então, se a gente for passar isso para a dimensão básica, a nossa viscosidade fica sendo massa, comprimento, vezes tempo, tá? Então, nós precisamos agora da nossa, definir da massa específica, ρ, né, da densidade. Então, se a gente for lembrar, a densidade fica sendo basicamente massa sobre volume. Então, seria o que? Quilograma por metro cúbico da SI, que em unidades, né, básicas, nas unidades básicas que nós escolhemos, fica sendo massa, opa, ficou parecido um pouco com umida a viscosidade, massa dividido por comprimento ao cubo, tá? E a velocidade da luz, que se ela é velocidade, basicamente ela é comprimento por tempo, né? Se seria metro por segundo, comprimento por tempo. Não tem muito mistério. Então, nós definimos agora todas as dimensões, né, das nossas variáveis. Acredito que esse seja talvez um dos passos mais trabalhosos, mas que fazendo bastantes exercícios você vai acabar fixando, né, como definir as dimensões, tá? Então, passando agora para o nosso quarto passo, seria definir os parâmetros fundamentais. Tá? Quem são os parâmetros fundamentais? São variáveis do nosso problema que expressam todas as dimensões básicas, tá? Do nosso problema. Então, uma boa variável, por exemplo, a densidade.
porque ela é comprimento e tempo. É massa e tempo, perdão. E nas nossas dimensões é massa e tempo, não. É massa por comprimento. Em nossas dimensões, lembrando que são basicamente massa, comprimento e tempo. Então, vou escolher, por exemplo, a viscosidade, tá? Outro, outro parâmetro fundamental que a gente pode escolher é a velocidade, tá? E o diâmetro do do nosso problema. E por que escolher esses três, né? Talvez você esteja se perguntando. É muito comum escolher esses parâmetros de forma que vai facilitar a aparição de de números adimensionais que a gente já conhece. Então, se você for perceber, por exemplo, o ρVD está relacionado diretamente com o número de Reynolds. Tá? Lembrando que o número de Reynolds ele fica sendo ρVD dividido pela viscosidade. Então, eu estou facilitando aqui, por exemplo, a aparição, estou estimulando a aparição do número de Reynolds. Então, eu espero que quando eu combinar os meus parâmetros fundamentais que eu estou escolhendo com a viscosidade, apareça, por exemplo, o número de Reynolds. Então, você tem que escolher esses parâmetros de uma forma que vai facilitar o teu problema, tá? Então, é muito comum escolher a velocidade, um comprimento específico, né? No caso, o diâmetro e a densidade, tá? Então, os parâmetros que a gente vai estar escolhendo são esses. Então, a gente só tem que garantir que eles estão expressando todas as componentes ali todas as dimensões básicas que eu escolhi, que no caso são a massa, o comprimento e o tempo. Então, por exemplo, no caso da densidade, nós temos a massa e o comprimento sendo expressos. No caso o diâmetro, eu tenho o comprimento sendo expresso. E no caso da velocidade, eu tenho o tempo. Então, cada um deles, a combinação deles, né? Cada um deles está expressando uma variável do meu problema, tá? Então, o número de parâmetros que eu vou estar definindo, lembrando, é sempre igual ao número de dimensões, tá? Então, se o número de dimensões do meu problema R é igual a 3, tá? Então, o número de parâmetros, vou escrever aqui, tem que ser igual a R, tá? E lembrando também que o nosso número de variáveis aqui no nosso problema fica sendo 7, certo? Isso é importante porque, né, ele está definindo esses números. O nosso próximo passo aqui, que é o passo número 5, que é determinar os grupos adimensionais. Então, talvez você esteja se perguntando, quantos grupos adimensionais, né, eu vou ter que determinar? Então, o número de números adimensionais vai ser exatamente n menos r, tá? Então, o número de adimensionais fica sendo igual a n menos r, ou seja, 7 menos 3, que é 4. Tá? Então, vou ter que definir aí 4 parâmetros adimensionais. Por que essa conta faz sentido, né? N menos R, né? 7 menos 3. Porque eu vou combinar todos os parâmetros para definir com cada uma das variáveis que sobraram, tá? Do meu problema. Então, se eu escolher a densidade, a velocidade e o diâmetro, eu vou ter que combinar essas três com cada uma das minhas outras é, variáveis. Então, perceba que, por exemplo, eu vou combinar eles com a pressão, com a força angular, com a viscosidade e com a velocidade do som, tá? Então vamos começar então pelo nosso primeiro, determinando aqui o nosso primeiro grupo adimensional π igual a 1, tá? Então vamos lá. Meu grupo π igual a 1 vai ser igual então o que? Nos parâmetros, né? O, V e D, tá? Vezes uma das minhas outras variáveis. Então, a primeira variável que a gente vai estar escolhendo vai ser então a pressão, tá? Então, a pressão aqui. Tá? Então, eu não sei, né, qual é o numerador, né, perdão, de cada
aqui do Rho, do V e do D, tá? Não sei. Então é comum, vou botar aqui como sendo A, B e C. Enquanto que a pressão eu vou definir como se ela tivesse elevado a 1, passo a passo, que o Fox define lá no livro dele, tá? E seguindo ele a gente não vai estar, vai ser bem tranquilo pra gente, tá? Então se eu fosse aqui definir as dimensões do meu problema, seria então, quais são as dimensões da viscosidade? Seria massa, comprimento ao cubo, né? Então, se colocando isso tudo aqui elevado a n, fica sendo m, aqui, 3, elevado a a, perdão, fica m elevado a é elevado a 3 vezes a, tá? Então, e a velocidade? A velocidade, ela fica sendo, como nós colocamos aqui em cima, comprimento por tempo. Então, fica sendo comprimento elevado a b e tempo também elevado a b. Já o diâmetro, comprimento elevado a c. E aqui a dimensão da potência, tá? Qual foi a dimensão da potência? Ali em cima, massa, comprimento ao quadrado, tempo ao cubo, tá? Então, vou colocar aqui massa, comprimento ao quadrado, tempo ao cubo. E como isso aqui é um grupo adimensional, tá? As nossas dimensões fundamentais, no final, ele não pode ter nenhuma unidade, tá? Então a gente faz essa igualdade aqui só para representar, né? Facilitar nossos contos, que fica sendo a massa elevada a zero, o comprimento elevado a zero e o tempo elevado a zero. Isso tudo aqui para poder facilitar, né? Para poder expressar como se ele não tivesse nenhuma unidade, tá? Porque se cada uma dessas unidades estiver elevada a zero, no final não vai ter nenhuma unidade, tá? Então, o próximo passo, para a gente estar definindo aqui, né, seria então definir esses números A, B e C, né, esses expoentes do nosso grupo dimensional. Então, para fazer isso, a gente vai estar resolvendo basicamente um sisteminha linear, tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar para a massa, né, a gente sabe que a soma dos expoentes tem que dar zero. Então, vamos ver aqui, vamos olhar para a massa, né? Então, nós temos aqui a massa elevada a A, nós temos a massa elevada a 1 aqui nesse caso, ó, tá? Então, a gente tem que o quê? A mais 1 tem que ser igual a zero, tá? Nós não temos mais nenhuma massa aqui no nossa expressão, tá? Então, a gente consegue, basicamente, antes de definir os valores, vamos listar todos eles, tá? Para não pular etapas. Então, vamos olhar agora aqui para o comprimento, né? Nós temos aqui comprimento elevado a b, comprimento também aqui elevado a a, tá? Nós temos aqui comprimento elevado a c e comprimento aqui ao quadrado. Então, se a gente for olhar, então, essa soma de expoentes tem que ser igual, então, o que? B mais c mais 2 menos 3a tem que ser igual a zero. Isso aqui tudo é propriedade de potência, tá? Potências, que, multiplicação de potências, né, de mesma base vai ser uma soma, e a subtração de potências de mesma base vai ser uma subtração, a divisão de potências de mesma base vai ser a subtração, tá? Então, é assim que a gente vai estar utilizando basicamente essa propriedade para estar gerando essas expressões aqui, tá? Então, olhando agora para o tempo, nós temos então que seria menos b, já que ele está como expoente, como ele está dividindo aqui, né? Está no denominador, o expoente dele na realidade é negativo. Então, menos b, menos 3 fica sendo igual a zero, tá? Então, a partir desse sistema aqui, a gente consegue facilmente determinar a fica sendo igual a menos 1, tá? E b fica sendo igual a menos 3, tá? E com isso a gente consegue aqui rapidamente determinar C. Então a expressão aqui vai ficar que C fica sendo igual a menos 2. Então, mais
3 vezes A, né? No caso fica sendo menos 1, o A é menos B, no caso, menos 3, que é o valor do B, tá? Então, fazendo essa conta aqui bem rapidinho, tá? Tá que o nosso C tem que ser igual a 2, tá? Então, nós podemos dizer que o nosso primeiro grupo adimensional, π igual a 1, fica sendo igual, então, a ρ elevado a A, ou seja, menos 1, vezes V elevado a B, que é menos 3, vezes D elevado a C, que é 2, vezes a potência do nosso problema. Tá? Então, para cada variável do nosso problema restante, nós vamos ter um grupo adimensional. E a gente vai seguir sempre esse passo a passo de combinar os parâmetros que nós escolhemos com a variável restante do nosso problema, uma variável restante do nosso problema. A gente vai estar fazendo essa análise dos expoentes, né? Essa combinação dos expoentes, de modo que ele não tenha nenhuma dimensão, resolve o sistema linear e acha nosso grupo adimensional. Tá? Então, lembrando que nós temos 4 grupos adimensionais, então o nosso próximo grupo adimensional, π2, vai ter que ser igual a ρ. Eu vou reciclar aqui as mesmas letras, tá? Para facilitar. Então, nós já escolhemos a potência, então vamos escolher agora a velocidade angular, tá? Então, aqui está expressa a unidade da velocidade angular, que se equação aqui, comprimento por tempo, tá? Então, velocidade angular, tá? Então, quais são as unidades disso, tá? Então, olhando aqui para cima, fica sendo m elevado a a, L elevado a 3a, multiplicado por velocidade, L elevado a b, tempo elevado a b, d, que vai ser comprimento, L elevado a c, tá? O diâmetro. Então, a velocidade angular é, como nós olhamos ali, comprimento vezes tempo, tá? Isso aqui não pode ter unidade de medida. Então, onde está o nosso sisteminha, tá? Então, vamos olhar então primeiro pro A, tá? Então, a gente vai ter primeiro, na verdade, olhamos pro A, não. Vamos olhar para a massa primeiro, tá? Então, nós temos aqui a massa. Então, a massa só tem uma massa, uma do lado esquerdo da nossa equação, né? Então, como ela tem que ser dimensional, obrigatoriamente o A tem que ser igual a zero, tá? Porque não tem nenhuma massa para estar combinando aqui. Então, a gente sabe logo de cara que o A é zero. Então, vamos olhar para as nossas outras variáveis, por exemplo, o comprimento. Então, nós temos aqui L, tá? Então, nós temos ali menos 3A. Então, vamos olhar aqui o L aqui em cima também, L elevado a B, L elevado a C, L elevado a 1, tá? Então, menos 3A já coloquei, menos B, mais B na realidade, perdão, mais C, mais 1, tá? Isso tem que ser igual a zero. Então, vamos olhar para a nossa outra variável aqui, que é o tempo, né? Então, nós temos ali menos B, já que está no denominador, menos 1, tá? Igual a zero. Então, nós temos que o nosso B fica sendo igual a menos 1. Tá? Nós temos A, nós temos B, nós conseguimos agora então determinar C aqui através desse sisteminha. C fica sendo igual a menos 1 menos B, ou seja, menos 1. Tá? E o A é zero, nem se importa. Tá? Então, o C então, fica sendo menos 1 com mais 1,
sendo igual a zero na realidade. Tá? Então, o nosso C é igual a zero, nosso A é igual a zero e nosso B é igual a menos 1. Então, daqui nós conseguimos tirar que o nosso parâmetro dimensional π2, né, só vai levar em conta C. Então se a gente for olhar aqui para ele vai ser na realidade só vai levar em conta B na realidade. Então, ele só vai levar em conta, vai ser um parâmetro que só leva em conta as velocidades, tá? Então, fica sendo V elevado a menos 1 vezes a velocidade angular. Um grupo adimensional bem interessante, né? Então, o nosso próximo grupo adimensional é o π igual a 3, π3, perdão, que vai seguir o mesmo passo a passo, tá? A combinação dos nossos parâmetros com a nossa próxima variável, que no caso é a viscosidade, tá? Então, que é a nossa penúltima variável. Então, no caso, como a gente vai estar combinando ρ, v, d com a viscosidade, a gente espera que saia realmente o número de Reynolds, né? Então, resolvendo aqui, vamos expressar as unidades deles. Então, a densidade, né, que é elevado a A, fica sendo, copiando ali de cima rapidamente, fica sendo isso. Então, perceba que quando você se acostuma, vira uma tarefa levemente mecânica, certo? Você vai fazendo bastante exercícios, você vai se acostumar com as unidades e vai começar a gravar e resolver isso aqui cada vez mais rápido, tá? Então, a viscosidade é massa, comprimento, tempo. E aí, mais uma vez, vou estar ressaltando que é bem importante, tá? A gente está seguindo o passo a passo do Fox, que o Fox propõe, porque dessa forma você vê que você tem todas as informações. Então, para resolver um passo, basicamente é só você voltar e analisar as informações que você já desenvolveu anteriormente, tá? Então, continuando, se a gente já for analisar, vamos olhar então para a massa, né? Temos aqui a massa elevada a A, nós temos aqui m elevado a 1, então nós temos A mais 1 sendo igual a zero, tá? Então, se a gente for olhar agora para o comprimento, nós temos aqui L elevado a menos 3A, L elevado a B e L elevado a C. Então, nós temos menos 3A mais B mais C sendo igual a zero. Então, se a gente for olhar agora para o tempo, opa, perdão, quase que eu deixo passar mais um comprimento aqui embaixo. Então, na realidade, nós vamos ter um menos 1 aqui. E olhando para o tempo, então, nós temos ele elevado a menos b menos 1. Então, nós temos logo de cara aqui b igual a menos 1, tá? E a também igual a menos 1. Então, a partir disso, a gente consegue facilmente imaginar que c é igual a 1 menos b, no caso menos 1, tá? Mais 3 vezes a, no caso a é menos 1. Então, fazendo essa continha, nós vamos ter 1 mais 1, 2, menos 3, 2 menos 3 menos 1. C igual a menos 1. Tá? Então, nós temos todo mundo aqui elevado a menos 1. Então, justamente, o resultado que a gente obteve era exatamente o que a gente esperava, que era que o nosso π3 fosse igual ao número de Reynolds. Tá? Então, fica sendo ρ elevado a menos 1, v elevado a menos 1 e t elevado a menos 1
multiplicado pela viscosidade. Percebe que isso aqui é exatamente o número de Reynolds, tá? Que é muito utilizado em problemas de mecânica dos fluidos, tá? Então, nosso último parâmetro π vai ser exatamente a combinação com a nossa última variável, que é a velocidade do som, se eu não me engano. Isso, exatamente. C. Então, C. Tá? Então, quais ficam sendo... então, para não ter problema aqui, eu vou só mudar, tá, o nosso Czinho aqui por x. Tá? O B vai estar sendo elevado a x, para a gente não ter problema aqui de notação. Então, olhando, copiando ali de cima, né? Rapidamente, fica sendo massa elevada a A, comprimento 3A, velocidade LB, T elevado a B, comprimento L elevado a x, nesse caso, né? E a unidade da nossa velocidade da luz, né? Velocidade do som, se não me engano, na verdade, né? Que fica sendo comprimento por tempo, tá? A unidade. Então, como isso aqui não pode ter unidade, nós temos essa igualdade. Aí, então, vamos resolver o nosso sistema linear, tá? Então, vamos olhar primeiro para a massa, tá? Então, nós não temos nada de massa, né? Nenhuma outra termo ali com massa, então a gente sabe que o A tem que ser necessariamente igual a zero, tá? Logo de cara. Tá? Então, agora se a gente for olhar para o comprimento, nós temos L elevado a B, L elevado a menos 3A, X e 1, tá? Então, nós temos menos 3A mais B mais X mais 1, sendo igual a zero. Olhando para o tempo, nós temos que menos B menos 1, tá? Então, logo de cara, a gente tem que B é igual a menos 1, tá? A igual a zero. E resolvendo o nosso sisteminha aqui para tentar achar o x, né? Aqui x fica sendo igual a menos 1, tá? Menos b, no nosso caso, menos 1, tá? E mais 3 vezes a, tá? 3 vezes 0. Então, 3 vezes 0 vai cortar. Então, nosso x aqui fica sendo igual a zero. Ou seja, basicamente, o nosso grupo adimensional vai estar dependendo basicamente do B. Agora eu percebi que eu confundi aqui. O B, ele está aqui na velocidade, tá? Então, mais uma vez, perceba que o nosso grupo adimensional ele vai ser uma relação entre as velocidades, ou seja, fica sendo a velocidade do fluido elevado a menos 1 e a velocidade C do nosso problema, tá? Então, dessa forma, achando os nossos parâmetros, os nossos grupos adimensionais do nosso problema, e essa deve ser a resposta do nosso problema. Muito obrigado.